tipo assim, ela teve suborno à polícia, ela fez coerção, ameaça, suborno, coisas do tipo. Principalmente para enriquecer negócios próprios ou até mesmo com empreitadas próprias. Esse é o crime mais grave. Por isso que o julgamento não está sendo televisionado. Pegar criança e bater na mulher é tranquilo. Agora deixa o governo... Deixa o governo e a galera fica complicada. Federal crime, Your Honor. Mas não é só isso, né? Não. É tipo assim, aí, aqui a questão toda aqui é que a gente fica pensando, o tráfico de pessoas... É que com a marvelização do caso, a galera tava achando que tráfico de pessoas era meter, tipo assim, 5 pessoas numa van. Era, sei lá, o que aconteceu na novela Salve Jorge. Não é, né? Ficavam as pessoas lá pra Turquia. Não é bem isso. O tráfico de pessoas... Porque assim, a prostituição nos Estados Unidos é crime em 49 dos 50 estados. E quando ele acontece na fronteira dos estados, você atravessa a fronteira dos estados para poder fazer a prostituição ou chamar profissionais do sexo. Isso já configura o tráfico de pessoas. Você trazer pessoas de um estado para o outro. Não estado pode. Tem um só. Tem só Las Vegas, só Nevada que pode. Que é o estado de Las Vegas. E onde aconteceu? Aconteceu lá, mas assim, só de ter acontecido em outras jurisdições, só deles terem cruzado o país. Muitos das freak-offs, que são as orgias, né? Os momentos que eles faziam lá, as tapes, né? Aconteciam em Milão, aconteciam em Paris, aconteciam... Fora dos Estados Unidos também? Então isso tudo já é tráfico de pessoas. Eles focavam muito lá no tribunal, tipo assim, perguntando pra Cassie, aonde aconteciam essas freak-offs, aconteciam essas coisas? A primeira vez que eu vi o freak-off, eu falei, cara, café é grátis, né? É freak? Freak off. Quando ela pergunta, tipo, onde aconteceu essas coisas? Ela aconteceu em vários lugares. Los Angeles, Atlanta, Nova York, Las Vegas, Ibiza, aconteceu em Londres, outros lugares. Paris. Aconteceu em vários lugares. E esse transporte com a Cassie, que era uma pessoa que não queria estar lá. Tipo assim, ela não estava lá subjugada, estava lá para ser humilhada, estava lá sob outras pessoas também. Cassie era a parceira dele de 11 anos. Que foi é aquela que ele arrastou no corredor. Exatamente. Tem essa imagem aí, Romer. Exatamente. E só isso, eles atravessando a linha dos estados com os profissionais do sexo que, querendo ou não, isso é um crime, já é transporte para prostituição. E só vai agravando, porque muitos profissionais do sexo, às vezes, ficavam lá muitos dias, sendo obrigados a se doparem, a Cassie também. Então, tudo isso vai agravando um crime que já é crime. Essa é a Cassie. Sim. Então, assim, muitas pessoas não entendem, mas esse é o principal, o que ele está sendo principalmente acusado. E a Cassie é a principal vítima nesse caso. Então, primeiro, ela foi basicamente a terceira vítima, a terceira testemunha a entrar. Mas as duas primeiras pessoas que entraram lá foram, tipo, muito rápidas e pra já começar a falar sobre a Cassie. As duas pessoas que foram antes foram já pra falar sobre a Cassie. Só que aí, muitas coisas. Porque o que aconteceu no negócio da Cassie? Ela ficou com ele durante 11 anos, eles se separaram. Depois, no final de 2023, ela entrou com um processo civil, ou seja, não era na vara criminal, pra alegar tudo o que a gente sabe hoje, né? Dessas coisas das freak-offs, como ela foi uma escrava sexual basicamente durante uma década e coisas do tipo. E até então, a galera só ficou, ai meu Deus do céu, lá vem a menina que não deu certo na carreira, que usou o Diddy 10 anos e tal. Só que como a galera dele falou, não, vamos abafar esse caso, dá pra ela 30 milhões, vamos assinar um acordo de confidencialidade. Logo no mesmo dia, a galera ficou, por que ele resolveu pagar ela com tanta rapidez? Aí, uma pulga foi plantada na polícia, começaram a investigar, eles começaram a ver que haviam topeiras, ou seja, de pessoas pagas que trabalhavam com o Pediri para facilitar certas coisas para eles que estavam impedindo investigações que já tinham ocorrido antes. Aí que tá uma parte do racketeering, né? Uma parte da fraude, a parte da fraude, que é um crime que, no caso, daria mais pena para eles. Então, muita gente... Tipo, cara tava investigando, o cara falou, para de investigar, não tem nada aqui, deu uma grana. Não, deixa quieto, não fala nada não, sabe? Sim. E aí eles vendo que, nossa, então, que teve essa investigação que parou. Mas ela aceitou o suborno no final das contas? Não foi um suborno, foi uma indenização, né? Entendeu? A Cassie foi uma indenização. E depois a galera foi descobrindo que algumas investigações, tipo assim, que não iam pra frente com o caso do Diddy porque ele tinha topeiras dentro da polícia que abafavam um negócio aqui, não iam pra frente com outra coisa ali. E aí eles começaram a investigar. Não entra no caso de polícia, não, mas só porque eu não lembro, mas o esquema Lava Jato não foi uma coisa meio assim, tipo, teve esse nome porque começou com um Lava Jato que não tinha nada a ver e eles descobriram mais coisas, sabe? Era basicamente isso, nada a ver, era basicamente, tipo assim, um namorado. Exato, um namorado e uma namorada que resolveram ali uma pendência civil, que a galera começou, mas que é isso? E ao investigar, a galera virou
descobriram um tanto de coisas que não iam pra frente, todas ligadas ao mesmo cara. Então tem, por causa da... Eu gosto muito dessa palavra, da marvelização, que tudo ficou muito grande, né? Ele matou o Dallaire e abusou do Justin Bieber e o aqui. Como tudo ficou muito grande e teve, por causa que o Diddy começou realmente a cair, mais testemunhos vindo na frente, eles criaram uma hotline, ou seja, tipo uma emergência, uma linha de emergência só pra galera, quando tava no raio do negócio, logo quando ele foi preso, ligar todo dia, oi, tudo bom, eu sou uma vítima do Diddy, aconteceu o crime em 98. E muita gente ligou? 12 mil pessoas. No primeiro dia. Mano. Juro, muitas pessoas. Só que, obviamente, a gente tinha que ver de 12 mil, se claro, tinha, que tinha mérito, o que tinha prova. Só que aí muita gente... gente, só que assim, os crimes que ele tá sendo julgado por cometer já podem o dar prisão perpétua. Eles não precisam ver o Justin Bieber e não sei... A galera, nossa, mas só quer. Eu sinto que é muito mais o desejo. Não criticando ninguém, que eu também sou assim, gente. Eu queria, na verdade, era a Rihanna lá. Eu fui traficada assim. Eu queria ver. Eu queria ver Eu queria todo mundo. Eu também. Eu quero ver a Jennifer Lopez. A J.Lo, ele me deu uma arma também, Cassie. E o Ele me deu muito assim, eu não fiz nada. Aí o outro fez. Era o que a gente queria. Na nossa visão, distorcida. Mas eu digo assim, temos... Justin Bieber cantando. Agora, tipo assim, em termos de, tipo, vamos olhar com a realidade, olhos, né, de pessoas, assim, que estão vendo isso de forma sóbria... Ele já está com um caso muito, muito gordo, gente. Muito cheio de provas. A defesa tá tendo um cortar um dobrado, porque eles têm provas contundentes de muitas coisas. Então, não tem necessidade dessas coisas, sabe? Sim. E até seria pior se eles dessem muito foco para essas 12 mil vítimas ou coisas do tipo. Porque é muito difícil você provar um crime desse que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, é muito melhor para a promotoria. Acho que eles tomaram a decisão certa de pegar e escolher ali aquelas 5 vítimas que eles sabem que tem coisa pra mostrar, que tem prova, que tem recibos, que tem documentos, que tem testemunhas. São todas pessoas que se relacionaram com o Diddy anos. Então tem muito mais provas que podem mostrar no tribunal pra provar as coisas que foram feitas. É muito melhor do que eles ficarem trazendo muita gente e alongando esse caso muito mais tempo do que precisa, sendo que eles podem focar nesse caso e já vai dar certo, já vai funcionar. Porque a pena é uma só pra uma pessoa, entendeu? Ele não vai, life já é life, ele não precisa de 12 mil, sabe? Já vai ser perpétuo. Igual, tipo assim, se você... Não corre o risco de ser pena de morte. Não, pena de morte não. Mas assim, vocês entendem? É muito da galera, eu acho que já pra quem estiver na live assim, já ficar sabendo de uma vez por todas o porquê que não tem necessidade de mais e mais coisas, entendeu? A vítima da Cassie, entendeu? Porque assim, ele fez o que ele fez com a Cassie com outras pessoas. Só que a Cassie é a maior das vítimas, tanto por dividir a vida com ele, as finanças com ele, ter sido agenciada dele, descoberta por ele. Então, ter sido a primeira pessoa a falar. Como que tá a opinião pública isso lá nos Estados Unidos? O que vocês sentiram? Nossa, a na época que vocês estavam lá? grandíssima maioria das pessoas, obviamente, acha que ele é culpado. Acha que ele é culpado. Mas sempre tem umas pessoas malucas, né? Que fica gritando na frente do tribunal. Né? Eu mandei foto pra tem, galera. Tem os tinha gente que ficava passando lá na frente com os moletons, os bonezinhos free puff livre. A galera gritando lá na frente do tribunal. Só que a única coisa que a gente tá sentindo aqui por causa da todo o histórico da população negra que... Lá, de fato, até em questão de números, é minoria mesmo. Aqui não, nós somos um país miscigenado, aqui é só minoria de poder, negra, né? Mas somos maioria. Não sou negro, mas você entendeu? É maioria. Mas lá nos Estados Unidos, realmente, a população negra é só 13% da população. Então, realmente, é uma minoria que se sente marginalizada mesmo, em vista de números também. E então, por causa de toda a brutalidade da polícia, todo o histórico de brutalidade da polícia, a única coisa que eu sinto que, principalmente, homens negros querem é que ele se foda e tal, mas que ele tem um trial justo. Um julgamento justo. Claro. Todos eles falam assim, não, ele é culpado, ele fez, mas que assim, que ele tem um julgamento justo dele, que ele pague pelo que ele fez. E a gente falava, não, a gente... ela. É isso aí. Muitos ficavam passando na nossa frente, a gente ficava, meu Deus, gente, como assim? Mas a maioria das pessoas, assim, disparado, acha assim... E a gente às vezes pergunta que mulher, principalmente, né? Sim. Com certeza. E a gente ficava conversando muito... Porque assim, nós somos meninas. E a gente é muito queridinha, né? Nós somos de Minas, né? Então todo mundo passava assim, meninas, vocês são da onde? A gente vai from Brazil. A gente é do Brasil. Mas a gente parece, sua inglês é tão bom, né? Então a gente conversou com muito senhor. Sim. Muito homem mais velho. E eu perguntava pra todos, que eu sou bico, né? Eu perguntava assim... Bico o que é? Bico é a pessoa... entrona. A pessoa bico? que... bico. A pessoa que tá ali... Cara de pau. Cara de pau, exatamente. Eu sou bico. Eu sou bico, eu gosto de saber das coisas, eu sou meio bico, né? Aí, Minas, né? Minas. Aí a galera chegava assim muito... Sabe que mineiro acha da nudez, né? O quê? Melhor nudez do que no nosso, né? Nudez,
Banguela que tá visitando a gente não acreditou, né? Quando viu essa vindo, falou, não, ele não vai falar, ele não vai falar. Mas eu perguntava muito, que eu sou bico, eu perguntava pra todo mundo. Curiosa, né? Pesquisa de campo, eu sou na safada. Eu perguntava pra todo senhorzinho que vinha, assim. E aí? Aí eu falava só assim, o que você acha de todos os povos culpados? E eu falava assim, na moral, no off aqui, e o Jay-Z? Assim, como que não quer... E o Jay-Z? Aí o cara falava, of course he did that, punk. Todos eles, tipo assim... Peraí, o Jay-Z, me explica. Todos, é porque o Jay-Z, o que acontece? Ele sempre foi muito próximo do Diddy em negócios, inventário de negócio e tal. E eles sempre foram fotografados juntos, fecharam negócio juntos. Se referiam ao outro como irmãos a vida inteira. Tipo assim, já fizeram várias... Os negros colaboraram mais influentes, juntos. poderosos, ricos da indústria. Então, assim... Então os nomes acabaram sendo linkados, querendo ou não. Quando o nome do Puff explodiu, obviamente todo mundo tava falando, meu Deus, e Jay-Z e tal, e coisas do tipo. Esse aí... era um evento. Mas é porque isso, porque foi uma sucessão de eventos. Tipo assim, eram 3 brodinhos na indústria que estavam sempre colaborando junto. Era o R. Kelly, era o Diddy e era o Jay-Z. Em momentos diferentes, por motivos diferentes. Trindade do mal, né? Que a galera fala. Trindade do mal? A galera fala, né? Chama ela. Por motivos diferentes. E todos eram a mesma coisa. Personalidades da mídia muito fortes, artistas muito foda, negros muito poderosos, e, enfim, eles tinham esse ponto de convergência. E quando começou, nos anos 2000, esse furduncinho sobre o R. Kelly, ele é pedófilo. O R. Kelly, a gente tem que tomar cuidado. Menina, porque o R. Kelly não sei o que. Começou a pintar espaço. Foi no início dos anos 2000 que vazou um vídeo lá do R. Kelly, ele tava com uma menina que era menor de idade, ele foi a julgamento. No final ele foi absolvido. Uma das coisas mais absurdas que a gente já viu na nossa da história, assim, eu acho que é o R. Kelly ter sido absolvido. Eles literalmente mostraram o vídeo dele com uma menor de idade no tribunal e ele foi absolvido mesmo assim. Então, sim, mas enfim, começou esse furdunço de que o R. Kelly não presta, o R. Kelly não presta. Mas enfim, ele ainda metendo as músicas, fazendo as coisas, né? As musiquinhas que eu beijei na boca com 12 anos. Normal. Só que aí teve um momento, determinado momento, que ele... Eu tô tentando acompanhar aqui, meteu um beijinho na boca. No meio do nada. Eu juro muitas por Deus, coisas assim. Eu juro por Deus, o meu primeiro beijo na boca quando eu era pré-adolescente foi com uma música do R. Kelly. Tocando ao fundo, numa festa. Fundo. É porque eu tocava muita música do R. Kelly, né, gente? Nossa, ao som do não quê? foi com o R. Kelly, não lembro. Só lembro que não foi com o R. Kelly. Foi com alguma música. Foi com alguma música. Foi aquele assim, era uma festa. Era uma festa. Revelou a idade. Com certeza. Mas meu ponto todo, por que o nome do Jay-Z, chegamos no nome do Jay-Z? Foi só por causa disso. Porque, tipo assim, era uma grande anedota, R. Kelly mijão. Caiu. Era uma grande anedota desde os anos 90 também. Puff Daddy matou todo mundo. As festas do Diddy. Inclusive, o Diddy já tinha chegado a falar, tipo assim, na brincadeira. Não, velho, se descobrir o que eu faço nas minhas festas, eu vou preso. Na brincadeira, em entrevista. Brinks. Tô de brinks. Aí era uma grande piada. As festas do Diddy. Ele é não sei o quê, nananã. Corta pra 2023? 2024? Aí a galera voltou os olhos pra terceira pessoa e ficou assim. Uai. Porque o Jay-Z também já tem umas paradas com ele. Mandou matar o fulano. Tem as teorias da conspiração. Não fala mal do Jay-Z, tá no avião, não. Então já tem também, entendeu? Tem teorias da conspiração que envolvem o Jay-Z. Que nada aconteceu, gente. Porque não somos a polícia, não tem como afirmar nada. Não tem como afirmar nada. A gente só está falando qual que foi a linha de raciocínio da internet. Ninguém pegou o próximo negro da lista só pra fazer uma coisa, sabe? É porque houve uma... Sequência de teorias da conspiração que foram se provando verdade ao longo de décadas, que a galera ficou assim pro Jay-Z. Aquele meme, tá indo pra onde? Fica tipo assim, será que você é o próximo? Tipo assim, por causa das teorias. Tantas teorias já se provaram verdade ao longo dos anos que as pessoas ficaram assim, será? Olha o R. Kelly. Como diria a Jaguar, y'all don't see the lineup? Jay-Z! It's Diddy up! A gente já fez tantos vídeos. A gente legendou tanta coisa pro canal que a gente já sabe. Vocês colocaram no bolinho aí atrás, velho. Eu tô falando, gente, 5 anos. Eu não tô pura não, cara. 5 anos no carisma, no YouTube. A gente... Voz e violão. Deixa tem uma mesa de joga comida aqui atrás? Eu não sei não, cara. Pô, aqui a gente podia fazer umas festas tipo piriri, hein, o Homer? Só que sem os crimes. Não, sem os crimes, claro. Né? Só a festa maneira. Não, aqui é maneira. Aqui é legal. Aqui tá parecendo... Até porque o Lenny só chama as idosas, ele gosta de idosa. Tem que ser acima de 60 pra ele. Ah, delícia. Sabe o que parece, amiga? Aquele bar que todo mundo... Aquele bar que a gente já foi muito lá no... Aquele pub em BH, cara.
Aqui no estúdio? Amiga, aquele Major Locke. Major! Quem é de BH? Nossa, gente, Major o estúdio Locke, parece gente. a Major Locke. É igualzinho. Eu já sofri muito na Major Locke. É? É, porque eu me apaixonava lá, eu dava uns beijinhos e os homens tudo me enrolando, era muito triste. Major, nossa Tem 22 senhora, anos muitos na Major momentos. Locke, muitos momentos. Muitos momentos na Major aí, quem é de BH. Onde a gente parou? No período que eu já tô... Do Pediri? A gente falou falaram do isso. A gente falou Kelly, sobre todo o contexto. Antes a gente tava A gente falando tava do falando- tribunal. 2024 que acontece... a queda dele, sim. 2023, que no finalzinho que acontece o Mas foi quando vazou aquele vídeo dele arrastando a mulher? Foi ano Ou foi passado. depois? ano Ano passado. passado. Mas eu digo assim, a cronologia, É. mais a timeline mais certinha, em 2023, ao final de 2023, ocorre o processo civil de Cass contra ele. Inclusive, ele na época chegou a fazer um textão no Instagram. Estão tentando me cancelar, estou sendo vítima da cultura do cancelamento. Quem me Isso é conhece mentira, sabe. quem me conhece sabe. Meteu essa. Tô cansado de perseguição contra homens pretos. Fundo preto, letra branca, e postou no seu Instagram falando que nunca fez nada, que estavam tentando cancelá-lo injustamente. Aí chega em abril de 2024 e nós vemos que a casa dele está sendo invadida, a casa dele em Miami sendo invadida por policiais. Tipo assim, a galera Atrás de prova? da força grande lá Sei, da sei. polícia, assim. E fala o que pegou pra eles chegarem lá. É, porque assim, como a gente Para disse... ter um mandado. Como a gente disse, o Diddy estava sendo acusado de subornar pessoas da polícia, do governo, pra se safar de algumas coisas, né, e tal. Como que eles fizeram pra chegar na casa do Diddy foi... Eles não falaram que eles estavam indo na casa dele. Tipo, deixaram esse processo A mais partir do momento que eles viram sigiloso que tinha mérito, possível. tipo, Sei. tinha, realmente Realmente tem alguma tipo, coisa tem aqui. alguma coisa ali, a gente precisa ir na de butuca nesse homem. porque Os vai ter chefão coisa. falaram, vamos fazer tudo sigiloso. Eles não falaram, tipo assim, na casa, pra equipe que tava indo lá, a casa de quem que eles estavam Que eles não invadindo. podem conversar. Vai porque que senão você- alguém ia ligar Alguém pra... podia falar a e gente não impedir que isso sabe quem confiar. acontecesse. Entendeu? Aquelas 3 pessoas que estavam ali no caso estavam falando, não conta pra ninguém, vamos montar uma equipe. E quando gente, foi Homeland Security. Porque você sabe, Homeland Security. Tem vários braços da força nos Estados Unidos. Tem CIA, FBI. Homeland Security é tipo BOP. Ah, é? Tipo assim, pra crimes federais, é tipo, quando a casa cai bizarro, é o pioral. E aí, tipo assim, eles não falaram de quem que era a casa, chegaram lá e só descobriram que era a casa do Diddy quando eles viram os filhos do Diddy lá dentro. Aí que descobriram, e aí chega lá dentro, eles A descobriram... imprensa chegou, brotou. então. brotou, todo mundo ficou sabendo o que era, e descobriram várias coisas, descobriram várias drogas, armas, fitas, as 1000 garrafas de óleo de bebê, Porra, um isso que eu não monte de entendo. coisa, assim, que... Ele gosta de óleo de bebê. Então, mas qual é a pira? Ele A gosta Cass de óleo de tava bebê. falando que, ela explicou, inclusive, no depoimento dela, que ele gosta muito de óleo de bebê, na hora das freak-offs, de passar. O cheiro é o... Não, é de passar mesmo. Ele gosta de todo mundo bem A pele macia, Besuntado. bem besuntado, besuntado, é. bem cremosinho, bem uma vaselininha. Ele gosta. E ela fala que ele chegava a usar, tipo assim, umas 10 garrafas de óleo de bebê Por noite. Às vezes era como se ele fosse literalmente o que acontece? A gente fez um vídeo esses dias pra quem quiser assim, a história completa de como a Cass caiu nas garras do Diddy, ficou muito bom. Mas em termos a Cass fez muito sucesso no início dos anos 2000. Se ela não tivesse caído nas garras do Diddy, era pra ela ter sido uma nova Rihanna. É mesmo? Assim, It's me and you. Nossa, sério. Era Era pra- Já que a gente tá fazendo uma live musical, né? Claro, claro. But you got a long way to go. Entendeu? E ela tinha muitos hits pra gente, que era. Não pra vocês, que são. Mas é aqueles... Mas pra gente, que era adolescente. E Ela acabou tinha porque uns ele hits. que meio que... É porque ela começou a se relacionar com ele, muito por causa de grooming também, porque ele era apenas o chefe dela. Ela imaginava que, porra, ela ia nas festas com ele, nas coisas assim, porque, tipo assim, ela era agenciada da empresa dele. Ela assinou com ele, ela tinha 19 anos de idade. E aí, tipo Ele assim... já tinha quase 40, que eles são diferentes de 18 anos de idade. Então, ele tipo foi- assim, ele era o chefe dela, que na época ele nunca foi casado legalmente, mas que tinha uma esposa, filhos, uma companheira. Era assim. Ele era o chefe dela e tudo certo. Só que aí foram passando o tempo. Ela assinou um contrato de 10 álbuns com a gravadora. 10 álbuns é muita coisa. Até não demodeu um sabe. tipo de contrato desse hoje, nem Nem existe. Não existe mais. Nem é existe análogo à mais. É escravidão. muita coisa pra você, É prender tipo assim, o artista há muitos anos, né? Porque 10 álbuns, nenhum gente, é álbum muito consegue ser tempo. feito com menos de 2, 3... Um álbum bom. É. Aquele que tem pensamento por trás, que a pessoa vai... É muito difícil fazer um álbum. Então, 10 álbuns, a pessoa vai ficar, tipo assim, mais de Presa 15 anos 15 presa. anos, 20 anos preso. É, então não existe isso mais. Mas ela assinou esse contrato lá e apenas um álbum foi lançado no final disso tudo. Ela só lançou um álbum e depois uma mixtape que nem é considerado álbum em 2013. Por que aconteceu? Ela conheceu o Diddy com 19 anos, assinou e tal. Com 21 anos, depois de
2 anos, assim. Inclusive no aniversário dela, que ele deu, que ele sempre foi essa pessoa assim. Ah, ele era meio que o tiozão da galera, bora. Vou te dar uma festa de aniversário de 20 anos em Las Vegas. Quem que vai dizer não pra uma festa do Diri, de graça, all inclusive? A festa pra você de 21 anos. 21 anos é tão importante, né? Pra Estados Unidos que agora você vai poder beber. Legalmente, né? Legalmente. A galera bebe antes. A galera bebe antes, mas agora legalmente, entendeu? Mas aí, na festa, ela contou isso no depoimento dela, na festa de 21 anos, ele a levou pra um banheiro e foi a primeira vez que eles se beijaram e ela ficou extremamente assustada. Porque ela tinha 21 anos, obviamente ela não imaginava, ela não viu o Diri dessa forma, nunca viu. E ela ficou meio sem entender o que tinha acontecido. Perguntaram pra ela com essas palavras: você queria beijar o Diri naquele momento? Ela, não. Como é que você se sentiu? Eu saí pra outro cômodo pra chorar. Eu me senti muito mal. Só que o Diri era um cara maneiro. Tipo assim, querendo ou não, tipo, parecia ser um cara maneiro com ela. Não, ele era rico. Ele era todo... Ele foi cativando ela, continuando a conversar com ela, chamando ela pra outras coisas e tal, e pá. Foi, tipo assim, se mostrando mais pra ela. E ela foi, cara... Tipo, tudo bem. Isso aconteceu muitas vezes, né, com pessoas. Tipo, às vezes você tá saindo com uma pessoa, você fica... Mas será que eu gosto dela? Será que eu gosto dessa pessoa? Porque eu não tô sentindo muita coisa. Mas depois, com o tempo, você vai se cativando pela pessoa. Você fala, cara, por que eu não dou uma chance pra essa pessoa? Ela é tão legal, ela me trata tão bem. Não sei o quê. A gente tem uma relação legal. Ela sempre falava, a Cassie, quando eu tava com o Diri, era muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele parecia ser muito parceiro. Gente, e tal. é Então era um momento bom. Que se vocês puxarem vídeos do Diri interagindo com os filhos, porque é muito interessante, porque eu acho que na internet ou a gente canoniza alguém, ai, fada sensata no lugar errou, ou a pessoa é assim, Satanás. E como era ele com o filho? Não, meu ponto todo é que duas coisas podem ser verdade. A gente, eu e a Isadora, já temos uma visão mais holística das coisas. Então, assim, lógico que ele é uma pessoa muito ruim, ele é uma pessoa extremamente... E pode ser maravilhoso com os filhos. Exato. Se você pegar vídeo deles interagindo, as crianças são apaixonadas por ele. E ele é, gente, eu não posso dizer na intimidade, mas tô dizendo assim, o que a gente pode ver em vídeos, interações, porque ele filmava a vida inteira dele. Ele era um ótimo pai. E ele era um cara muito carismático, ele conquistava as pessoas ao redor dele. Pra conseguir tudo que ele conseguiu. Então a Cassie acabou se apaixonando por ele ao longo do caminho, tipo, nesse tempo. Então ela, a princípio, não queria beijá-lo, mas depois se apaixonou por ele. Ainda mais quando a gente vai colocar na dinâmica de poder de um homem que tem as chaves do reino pros seus sonhos, 20 anos mais velho. A forma que você consegue entrar na cabeça de uma pessoa que tem metade da sua idade, gente, é muito maior. Assim, a gente fala muito, a galera bate muito nessa tecla que a gente... essas meninas são muito etaristas, ninguém pode ter diferença de idade em relacionamento. Não é diferença de idade, é diferença de fases. Hoje a Cassie tem quase 40 anos. Se ela quiser se relacionar com um homem de quase 60, que é o Diri, tudo bem. Só que não é o caso na época. Então não é a diferença de idade, é a diferença de fase. Então, se você tem uma filha que tem 18 anos, tá namorando um menino de 30, você não tá gostando, você tem razão. Porque a fase que é o problema, entendeu? Enfim, a gente tá militando. Mas uma pessoa de 18 anos, 19, né, na época que a Cassie conheceu o Diri, é uma pessoa que tá ainda tendo o cérebro formado. Ela ainda não entende muito bem. Tá muito mais suscetível, né? Suscetível à manipulação, suscetível a cair em furada e coisas do tipo. E aí a Cassie foi se apaixonando e tal. Pouco tempo depois, o Diri introduziu a ela a ideia das freak-offs. Que seria, tipo assim, ele apresentou pra ela o que a gente conhece como voyeurismo, né? Tipo assim, ele falou, queria ver você com outros homens. Eu gosto muito, isso é uma fantasia minha. Só que óbvio que ele não chegou, tipo assim, vem aqui, vadia, coloca um baby oil. Não, é uma Cassie contou como foi, ela contou como foi. Primeiro ele introduziu a ela... Primeiro ele começou a fazer a corte com ela, ele começou a dar prazer a ela. Ela era uma menina que, pelo que ela falou no stand, no dia do julgamento que nós estávamos cobrindo na semana que ela depôs, que ela era uma menina praticamente virgem. Ela tinha tido um namoradinho antes dele, eu não conhecia assim. Ela é extremamente inexperiente. Ela nunca tinha feito nada com ninguém, sabe? Então, assim, ele experimenta. Como é que fala? Guiou nessa coisa de. Vem cá, deixa eu te dar prazer oral, é muito gostoso. Sabe, ele ensinou coisas do sexo pra ela que trouxe ela pra mais perto dele. E depois de um ano namorando sem nenhuma coisa mais grave, ele introduz pra ela, lógico, naquela confidencialidade, naquela coisa. Isso. E eu acho que é muito interessante que ela frisou isso muito. E eu acho isso muito interessante também de comentar. Por ser uma menina de 20 e poucos anos, ele é um homem de 40. Por ele ter aberto pra ela uma coisa que, quando a gente pensa na masculinidade, um homem que quer ver a mulher com outro homem, um corno manso, entre aspas, assim, é uma coisa que pode ser motivo de chacota. É uma coisa que pra sociedade pode tirar a virilidade do homem, que é uma coisa que é tão cara a um homem. Então ela se sentiu assim, meio que muito preciosa ele naquele momento. Nossa, olha esse cara aqui, velho, que tipo é um dos maiores magnatas da música, que mudou toda a indústria que eu faço parte, abrindo pra mim um segredo que poderia deixar ele à bancarrota, assim, perante a sociedade, né? Então, pra ela ficou assustada de início, mas ela ficou, cara, eu não queria que em nenhum momento ele se sentisse julgado, que ele se sentisse mal, que ele quebrasse a confiança dele, porque ele abriu um segredo muito importante
importante pra ele, pra mim. Então eu me senti muito importante pra ele naquela hora. Então, E eu acho que é ela muito isso, quando a pessoa topou é mais isso. nova, a gente quer provar pra pessoa mais velha que a gente entende, que a gente é madura. Ah, não, eu entendo sim, voyeurismo. Não, tudo tranquilo. E aí, ela no início, ela topou e tal. Só que foi passando o tempo e a situação foi ficando muito mais complicada do que era de fato. Começaram a vir as agressões físicas, que começou mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos depois que eles começaram a se relacionar. Agressões físicas constantes, que ela sentia que ela não poderia falar as coisas que ela queria de verdade, porque o humor dele oscilava muito. Ela já chegou a ter que ficar mais de 1 semana presa dentro de hotéis, porque ela tava com machucados no rosto por causa disso. Ela já teve que ir pra uma premiere com uma maquiagem pesadíssima pra esconder machucados que ela tinha no rosto. E aí foi passando o tempo e era muito uma violência patrimonial também, porque um abusador, ele não vai só, tipo assim, toma aí, vadia, tal, pá. Ele vai primeiro cercar sua família, cercar seus amigos, cercar suas finanças, e ele era o dono de tudo. E aí ele ficava toda hora que ela... E ele, querendo ou não, quando ele descobriu que ela topava fazer as freak-offs, que ela era namoradinha perfeita, bonita o suficiente pra estar no braço dele numa premiere, e ao mesmo tempo famosa o suficiente pra nunca dar com a língua nos dentes, porque ela tinha muito a perder, porque ela já era uma pessoa com um álbum de sucesso e tudo mais, ficou mais fácil ainda controlá-la. Então, ele percebeu, se eu deixar essa menina ficar grande igual a Beyoncé, igual a Rihanna, ela vai sair das minhas garras rapidinho, porque com dinheiro e liberdade financeira vem o não, né? Que ela não podia dar. Então, ele começou a barrar todos os álbuns dela. Daí que veio os 10 álbuns que nunca foram feitos. Exato, ele nunca deixava ela lançar nada, ela fazia, ela chegava a querer trabalhar nas coisas, mas o Diddy barrava tudo. Ele era dono da casa que ela morava, tipo assim, a 3 minutos andando da casa dele, era muito próximo, ele era dono de... Ela falava que a equipe de segurança do Diddy, os staffs, estavam sempre rondando ela, então ela não tinha privacidade, ela não tinha como sair disso, nem financeiramente, nem emocionalmente, de nenhuma forma ela não tinha apoio pra sair disso, e ela foi se afundando cada vez mais nesse barco, e foi ficando cada vez mais complicado pra ela. E eu acho que o mais triste de todo foi o momento que a gente, tipo assim, mais... A gente chorou, assim, ficou com o olho marejado dentro da... Porque, assim, o julgamento, querendo ou não, a gente, apesar de ter muitas coisas bombantes, é maçante. A Cassie ficou 4 dias só a Cassie falando. Então, tipo assim, foram muitas coisas. E quando a gente tava lá dentro, é o dia inteiro, é a manhã toda, começa às 9 da manhã e vai até 12:30, mais ou menos, depois volta lá pra 1:30 e fica até... quando a gente tava, ficava até 5 da tarde. Então, é muito tempo pra pessoa ficar falando. E é devagar, e é lento, e as pessoas vão falando. Nanana. Então, não acontecia grandes coisas, tipo, igual a gente às vezes vê série de direito, a gente fica legalmente enfiando a mão na cara do outro e gritando. Isso é uma mentira, júri! Isso é uma mentira, vossa excelência. Não é assim, gente. Não é assim. É bem chato, é bem procedural, eles têm que fazer de novo, e bater na mesma tecla várias vezes pro auto do processo ficar registrado, aquela informação até o júri, porque tudo que eles têm no dia seguinte é ler o auto do processo, porque o júri não vai poder ir na internet ver nada. Então é muito chato. Então, assim, o momento que a gente ficou mais consternada foi uma hora que a Cassie falou uma coisa assim: e por que você topava as freak-offs? Assim, para além, óbvio, de toda a violência patrimonial e toda violência física que você, né, basicamente você era uma refém, mas nos momentos que você mostrava, lógico que era falso, porque no coração dela não queria estar ali, mas assim, ela às vezes respondia ele com carinho nas mensagens: não, vamos fazer assim e tal. O que você mais tirava de momentos bons das freak-offs? Ela, estar com ele. Tipo, ela perguntavam pra ela assim, tinha momentos durante as freak-offs que você gostava? Ela, sim, quando era eu e ele. Porque querendo ou não, as freak-offs duravam 3, 4 dias, as orgias eram festas que ele ficava drogando. Então tinha vezes que, assim, lógico, ele batia nela, mijava nela, literalmente, mas tinha momentos que ele lavava o cabelo dela. Que ele tava só ela e ele comendo. E ele era o amor da vida dela desde os 19 anos. Você tá entendendo? Então, é uma assim, manipulação mental e emocional tão grande. E ela chorou algumas vezes também no tribunal falando sobre essas coisas. Tipo, dá pra ver o tanto que isso mexeu com ela. Era uma manipulação física, obviamente, porque ela era agredida de diversas formas que ela não sentia que ela poderia sair, porque ele literalmente agredia. Mas era uma manipulação também emocional, mental, financeira. Ele mantinha ela de todas as formas. Ameaças também, porque a mãe da Cassie também chegou a testemunhar na semana passada, e ela falou de um momento em que a Cassie, porque o relacionamento do Diddy com a Cassie durou 11 anos entre idas e vindas, então às vezes ela namorava outra pessoa ali também, ele também, nesse meio tempo, e aí teve uma época que ela tava namorando um outro cara, um rapper chamado Kid Cudi. Hey Qual a música? All the crazy shit I did tonight, day and night. É isso aí. É live musical, Sador. É live musical. E aí, que nessa época ele ficou extremamente violento e ele ficava ameaçando, ele
extorquiu dela e da família dela mais de 20 mil dólares pra ele falar, se vocês não me pagarem isso, eu vou lançar esse vídeo aqui da Cassie das Freak Offs. Eu vou lançar e a carreira dela acabou. A vida dela acabou. E isso é a mãe dela contando. Então ele ameaçava. Quando ela tava com o Kid Cudi, esse é o Kid Cudi, o rapper que namorou a Cassie em 2011, ele testemunhou também na semana passada, no final da semana passada, e ele contou de um episódio de quando eles estavam juntos que o Diddy tava tão, assim, transtornado por causa da Cassie, que ele literalmente explodiu o carro dele. Do Kid Cudi. Explodiu o carro dele. Literalmente? Literalmente. Tacou um coquetel molotov lá dentro. Explodiu. Então, isso é real. Isso aconteceu. Tem registros da polícia na época e tudo mais. E Só que, obviamente, o Diddy, como tinha topeiras na força, matou essa história. Como o Kid Cudi também não queria mais treta com o Diddy, porque ele é um homem perigosíssimo. Que o Kid Cudi é tipo assim, no máximo um rapper que vai, jovem, você vai mexer comigo, eu vou te dar um tapa. O Diddy é um criminoso. Então, todos deixaram essas coisas irem morrendo, porque, tipo, era benéfico pra imagem de todos eles que isso não viesse a público. Então a Cassie sentia que ela não podia sair. Quando ela tentava sair, às vezes namorar outra pessoa, ele explodiu o carro do cara. Então, assim, era muito difícil pra ela sair, de fato. Então ela ficou 11 anos. Por isso que muitas pessoas perguntam, mas ela namorou com ele há 11 anos. Como é que não tava gostando se tava 11 anos com ele? Tá aí, tá a explicação, gente. Ela não podia, ela não conseguia sair, ela não via saída de nenhuma forma. A mãe da Cassie também chegou a dizer, ela tem fotos, mostraram no tribunal, várias fotos dela muito machucada de agressões do Diddy, e que ela tentava fazer alguma coisa. A melhor amiga da Cassie também chegou a testemunhar, falar também sobre isso, que ela tentava ver formas e maneiras da Cassie sair disso. Só que Mas a ela Cassie também tinha foi muito agredida medo. pelo Diddy, porque todo mundo que tentava fazer alguma coisa, se colocar entre o Diddy e a Cassie, apanhava. Apanhava. E ele agrediu, tipo assim, ele bateu nela com uma madeira, na melhor amiga da Cassie na época. Essa é aquela famosa... E esse foi o famoso vídeo, O né? vídeo que vazou, né? Dele agredindo a Cassie no Intercontinental, Hotel Intercontinental em Los Angeles. O cara fazer isso no corredor é que ele tava muito confiante que não ia acontecer nada. Com certeza. E ela sair sem sapato, sem noção do nível de tava de desespero. meia. Ela de tava meia. tentando sair aí? Ela tava de meia, Isso ele era uma tava de freak meia. off. Ela tava cansada de ficar levando sapatada e jatada de mijo na cara. Desculpa, eu sou muito escrachada. Mas Ela literalmente falou isso no tribunal, que Falou? esse momento do vídeo, ela descreveu como ela tentando fugir de uma freak off. Por isso que ele tá de toalha, correndo atrás dela, e ela arrastando falava, ela tipo de assim, volta. e por que muita gente pergunta por que você ficou no chão se deixando apanhar, tipo, sem nem... Porque ela não tava nem... Não é nem que ela... Lógico, ela não tinha como revidá-la, porque fisicamente homens são muito mais fortes que mulheres, né? Mas ela que é uma menina mais franzina e tal. Mas ela tava literalmente apanhando, quieta, e ele dando soco, chute nela. Ela falou assim, porque pra mim aquele lugar ali, igual uma topeirinha, igual um tatu-bolinha, era um lugar mais seguro pra mim. Era melhor do que estar dentro do freak off, era melhor do que revidar, era melhor do que correr. Caramba. É nesse nível, assim. Aí a galera tá precisando de mais 2.000 pessoas pra sentar num júri, pra ele ser preso. Não precisa não, gente. Não, e vai ter outras vítimas ainda, porque a gente tá focando muito na Cassie agora no início, porque ela é a principal. Mas eles já falaram que tem uma menina que trabalhou como assistente do Diddy durante muitos anos também, que se relacionou com ele, que ela vai estar lá. Tem outra mulher que também se relacionou com ele. Foi depois Foi a da namorada Cassie. mais longa que ele teve depois da Cassie. Sim. Depois da Cassie, que ela também vai A partir de vir. 2020 pra cá. Então, assim, tem outras pessoas que a gente vai falar sobre isso, mas nesse momento a Cassie é a principal vítima. Ela E é a a Cassie principal também tem vítima. um apelo popular maior, porque ela foi muito famosa, muito famosa há muitos anos. E também porque ela namorou ele muitos anos, e também porque ela foi o principal motivo que as investigações começaram pra começo de conversa, né? Então, E tem muitas histórias envolvendo ela e muitas pessoas testemunharam isso, por exemplo, também. Outra pessoa que também é uma celebridade, que também testemunhou na semana passada no julgamento, foi a Dawn Richard, que é uma membro do grupo Danity Kane, que foi um grupo que foi produzido pelo Diddy. É um grupo que teve um reality show chamado Making the Band no início dos anos 2000, que era da MTV, em parceria com a Bad Boy Records. Eles formaram o Danity Kane. Tipo o reality show que formou o Brosa, que Sim. Ruge. É tipo isso. Eles formaram um reality show pra fazer 5 meninas se tornarem o Danity Kane. E a Dawn Richards era uma dessas mulheres. E dentro do Danity Kane, a gente já tem 3 mulheres que já vieram a público pra falar sobre o histórico de abusos absurdos que elas sofreram na mão do Diddy na época da banda. E agora a Dawn Richard foi testemunhar no tribunal, falando sobre a Cassie, principalmente, que ela já testemunhou agressões do Diddy contra a Cassie, algumas vezes que ela tentou falar alguma coisa, mas o Diddy ameaçou, falando assim, pessoas desaparecem, tá? Ele só falou assim, pessoas desaparecem. quem mexe comigo some, tá? Esse cuidado. E ela também revelou que em um evento, outras celebridades como o Usher e o Neo, pessoas também que a gente cresceu ouvindo, Yeah. And I'm so sick of love songs. É uma live musical. estavam lá, viram tudo acontecendo e não fizeram absolutamente nada. Vocês têm noção que os nossos heróis dos anos 2000, pra gente que é jovem,
eles eram Foram coniventes. monstros. Tipo, viram e não fizeram nada. E tudo bem, tipo, eu entendo. Tipo, nossa, não quero mexer com o Diddy, vou deixar quieto. Tipo assim, eu não quero também porque o cara é criminoso. Você tá na casa de uma pessoa que é poderosa, tipo Vilela, que ele é poderoso, dá pra ver, tem dinheiro e tal. Aí ele começa a bater na menina na nossa frente. A gente chegou aqui agora, eu vou ficar tipo assim, Vilela. Que Mas, bate em mim, não. mas a questão toda é... Mas você vai me chamar pra vir aqui de novo. Eu não vou vir. Você tá entendendo? Entendi. Esse E é eles meu ponto. voltavam? É? Voltava o tempo todo, tava Best com ele o tempo bros. todo. Tava nas Best festinhas lá bros. de aniversário de 50 anos do Tá entendendo? Diddy. Porque uma coisa é eu estar num lugar que, tipo assim, eu sei que eu não tenho todo o poder, eu não tenho, E não nunca é mais minha aparece. área. E acontece um crime na minha frente, eu sei, porque, gente, tá tudo bem você zelar pela sua vida. Esse síndrome tudo bem, acontece, de super-homem e tal. Não, a autopreservação é lindo, vamos nos preservar. Mas daí você voltar de novo e ser amiguinho de novo num batedor de mulher, num espancador de mulher. Aí que tá o problema, Babado, né? Aí que é babado. Aí fica Diz difícil. pra mim o suficiente da índole da pessoa, que eu acho assim. Essas pessoas estão no stand por esses crimes? Não. Ver uma pessoa sendo apanhar é um crime? Não necessariamente. Mas você já vê a índole da pessoa de continuar tendo coligações financeiras, emocionais, espirituais, whatever, com pessoas assim. Então, assim, Exato. é isso. E aí muitas pessoas até se perguntam, tipo, o Usher vai depor? Não sabemos. Tipo assim, não foi liberado pra nós a lista de pessoas que vão depor. A gente vai descobrindo ao longo da semana, ao longo dos dias. Tipo, a gente Mas não a defesa, sabia. será que já sabe? Eles... Sim, a defesa Eles já sabem porque ele tem que intimar as pessoas, eles têm que vir. Então as pessoas já sabem. A gente aqui não é liberado pra nós ainda. Sei. A gente vai descobrindo enquanto as pessoas vão falando lá no tribunal. Tipo, a gente não sabia que o Kid Cudi, por exemplo, ia lá depois. A gente ficou sabendo. Que o Kid poucos Cudi é dias enorme antes. também. Tipo, ele é um Enorme, grande né? artista. Então, pra gente ficou... Nossa, o Kid Cudi vai depois. Foi tipo... A Don Richard, a gente não sabia. A gente ficou, gente, como assim? Não sabíamos. Então Sim. pode ser que em algum momento a gente veja o Usher depois. Não sabemos se isso vai acontecer, mas pode ser? Pode acontecer. Vamos ter que esperar pra ver. Mas quer saber dessa a decisão de vocês de ir pra lá? Eu imagino que era impossível conseguir.